Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 343 e minguando até 947 dias, 22 de novembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido, parte 21. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito. Isso é muito importante. Eu sempre pego a expressão de dentro da sociedade para que nós possamos trabalhar dentro desse blog diário, que é muito interessante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo. Isso é importante, ok? Vamos entrar nessa complexidade. Vou retomar o contexto anterior para que nós possamos entrar diretamente nesse próximo contexto, porque esse texto anterior, que foi dito no blog anterior, é uma continuidade desse blog diário. Todos os blogs é uma continuidade, mas porém tem parte que ela liga a outra bem e isso fica bem formal em nossas consciências. Até então, a ideia é trazer a consciência ao nosso corpo para que nós possamos conscientizar de uma coisa e outra, para que o nosso eu interior esteja conectado com Deus e o nosso exterior, representando relacionamento social, esteja conectado com Cristo. Quando a gente tratamos de relacionamento de social, ele vai a partir do corpo para o Cristo, né? De uma certa forma. E hoje ele representa anticristo. Automaticamente, quando as pessoas todas tiverem consciência nesse Cristo, aí nós vamos formar a glória de um corpo comum. A glória de um corpo comum, hoje o que vem no lugar da glória de um corpo comum hoje é o anticristo, para fazer trabalho social na força da união. Até então, eu quero que vocês compreendam esse espírito depois do corpo, que é do relacionamento social, que Deus, né, está trabalhando dentro da sociedade de hoje. Ele sempre vai exercer uma autoridade, né? Ou ele pode ser um profeta, ele pode ser um, um, um marido, né? Que seja responsável pela sua família, ou seja, sempre quando trata de hierarquia e superioridade, vai estar ligado a Cristo. Sempre quando se trata de eu interior, vai estar ligado a Deus. Antes do corpo é Deus e depois do corpo é a Cristo para o relacionamento social. O Cristo, ele envolve todas a responsabilidade de todas as coisas que vêm exteriormente, que hoje ele vem representado pelo relacionamento social, tá certo? Todo mundo tem as suas responsabilidades dentro da sociedade
E isso nós não podemos negar, que é assim que funciona o relacionamento social. É uma hierarquia, certo? Hoje ele está caindo na ideologia dos políticos, e que dentro de uma responsabilidade familiar, esse espírito que vai para fora vai representar o marido. Nessa postura que eu já tenho sinalizado aqui, esposa, o corpo, e marido. Esse corpo aqui, ele pode representar todos os corpos em geral. Mas como a gente está entrando dentro de uma ideologia sobre é, uma cumplicidade do marido, então esse corpo aqui vai representar a própria esposa dentro de um relacionamento conjugal, ok? Então, compreendendo isso, só para abrir as nossas consciências, para preparar essas nossas consciências, para que nós possamos compreender isso de todas as formas, vamos então entrar no contexto que é uma retomada do blog anterior, do finalzinho do blog anterior. Vamos lá. Sendo assim, eu conheci que a minha consciência, sendo assim, eu conheci que a consciência da minha esposa, corpo, ela permanecia precipitado no corpo, e quando não achava o seu relacionamento social, e sendo do seu marido, ela voltava com a sua consciência no corpo. Sendo assim, a sua consciência permanecia precipitado à procura deste seu relacionamento social e que poderia ser encontrado no seu marido até então. E com este ideal, ela gerava cumplicidade para mim e de forma que ela procurava um marido para se responsabilizar pela sua função e não a encontrava, pois o marido era neutro de sua consciência do corpo exterior e se mantendo ausente para sua esposa. Sendo assim, eu permanecia com a minha consciência ausente e conhecendo sua própria dependência de um marido e forçando o seu corpo a entrar em crise ou por sua independência ou por sua dependência, aonde a sua consciência saía à procura ou por causa da sua independência, aonde a sua consciência não era dependente deste relacionamento e trabalhando isso no exterior de corpo, tanto para o bem e como também para o seu próprio mal, permanecendo consciente entre uma coisa e outra. Então vamos dar continuidade com esse próximo contexto, vamos ligar a esse outro contexto que vai ficar interessante. E de outra forma, podemos conhecer rapidamente que todas as mulheres, elas têm o sentimento constante, ela tem o seu sentimento constante em transformação por causa do seu corpo, sendo isto que determina a consciência de todas as mulheres. E sendo que o homem, ele pode tornar isto uma coisa boa para sua mulher, esposa, ou uma coisa má e de forma que ela sempre vai manifestar o seu sentimento de acordo com o tratamento de seu marido. E se o seu marido for bom, a sua mulher também é boa. E se o seu marido for má, a sua mulher também vai ser má, pois o marido que determina a tristeza e a felicidade de sua mulher e sendo o marido que complete a mulher, e de forma que a mulher nunca vai poder completar o marido, pois o marido ele não tem prazer em seu próprio corpo, e sim terá o prazer com o corpo de sua mulher, mantendo o seu corpo ausente para não gerar cumplicidade para sua mulher, podendo ser completo com a consciência de ambos, porém emocionalmente não, pois o marido ele tem um déficit da sua própria emoção para ser o mentor desta mulher, esposa, e para que ambos conscientes tenham o prazer em um só corpo, e sendo este corpo e, e sendo este corpo é das e sendo este corpo é da sua mulher, esposa.
e sendo este corpo da sua mulher, esposa, e para que a emoção de ambos permaneça em um só corpo. O que eu quero que vocês compreendam, a princípio, no começo desse contexto, eu falei sobre as mulheres, as posturas, os sentimentos das mulheres, que ela se transforma por causa de vossos corpos, transformação. A mulher se transforma, o corpo da mulher ela ganha uma transformação de acordo com aquilo que ela está apresentando, né, fisicamente, ok? Uma vez ela é jovem, passa por um processo, depois ela se torna uma mulher já a jovem, né, ela vai ter um processo de produzir, gerar fruto, né, gerar um filho para o marido. Geralmente é para o marido, por causa de seu corpo. Então, entendemos essa parte. Então, ela vai ficar sempre manifestando esse tipo de sentimentos, né? Ou é bom ou ruim. Isso nós podemos compreender. Está tudo dentro da sociedade. A outra parte que é interessante esse corpo aqui. O que eu quero que vocês entendam? O marido, ele é espírito. Se ele é espírito, ele não vai ter sentimento, emoção sobre o seu próprio corpo. É como se ele estivesse negando a si mesmo para dar uma compreensão para a sua mulher, para que o corpo, para que o espírito dele seja compreendido pela mulher. Dessa forma, entende? Quando ele é espiritual, ele fica dessa postura esperando a mulher dele para ele relacionar a mulher dele, na consciência dele. Se os dois tiverem um sentimento, então vai dar um conflito, então vai dar duas emoções, um querendo brigar com o outro dois espaços querendo brigar com o outro. Então, se você não tem sentimento, você só tem o espaço da sua mulher para você manter sobre aquilo que ela está apresentando de cumplicidade para você. Então fica fácil quando ele é espírito, quando esse relacionamento é espírito, quando ele é puro, quando ele é formado consciente de Cristo. Este relacionamento é puro. Ele não vai relacionar a sua emoção, e sim a emoção da mulher. E a sua mulher, esposa, né? Eu falo esposa por quê? Porque a mulher, dentro da ideologia, ela pode representar todos os sexos e sendo corpo. Mas aqui, como a gente está falando sobre o relacionamento conjugal, vamos especificar logo. Mulher, esposa, nós estamos falando de uma esposa. Esta esposa, ela vai ter consciência nesse espírito do relacionamento social dela, ou seja, do marido. Eles vão evoluir isso de acordo com a consciência, eles vão ter que evoluir isso, trabalhar, a mulher vai ter que trabalhar o espírito do homem, que é do relacionamento social, e o homem vai ter que trabalhar o seu espírito para a sua mulher, para a emoção da sua mulher. Se O que eu quero que vocês compreendam? Se vocês colocar isso nas suas consciências, acaba toda a confusão dos relacionamentos conjugal, entende? Vocês trabalham isso dentro das suas consciências e vocês vão trabalhar de tudo que foi dito, né? Não vou entrar em detalhe. De tudo que foi dito sobre o relacionamento social dos blogs atrás, você vê tudo que é muito importante para chegar a esse momento, vocês ter uma compreensão sobre tudo que está sendo dito. Veja os blogs atrás, existem várias complicidades, várias complexidades que gera várias complexidade dentro do relacionamento. Então, se vocês viu tudo que está para trás, vocês vai compreender quando chegar dentro desse blog diário, você vai entender a funcionalidade da mulher, esposa, e vai entender a funcionalidade do marido, né? De uma certa forma, vocês vai compreender. Ou seja, vamos repetir de novo. O marido, ele vai representar uma menção espiritual para Cristo e para sua mulher, uma mediação, certo? Entre Cristo e a mulher. Às vezes o marido não tem isso, ele está na postura da mulher dele. A mulher dele sente, né, sei lá, tem um sentimento, ele vai, né, apresenta, ele também tem outros sentimentos sobre aquilo que ela tem. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito claro que tem dentro da sociedade. Ah, você me ama?
Aí a mulher fala: "Não, não te ama". Aí ele fica magoado, ressentido. Esse tipo de sentimento vai gerar uma contrito entre eles. Existe várias, só estou dando uma ideia aqui para você entender, tá tudo dentro da sociedade. Então os 2 vai ficar disputando o sentimento. Se o homem quando ele tem uma menção espiritual e fica esperando a mulher dele pode estar certa e pode estar errada, ele trabalha isso na consciência dele. Ela vai gerar cumplicidade para ele, fica só tranquilo, entendeu? Existe fato que como eu tenho dito no blog atrás, explica tudo isso de outras formas, que não é o caso agora. Mas quando o marido ele tem essa consciência espiritual, então ele vai deixar de relacionar o corpo dele para relacionar o corpo dela. E ela vai deixar de relacionar a consciência dela, né, o espírito dela, e vai dar essa consciência para o marido, para que ela seja representada, né? Se ela não entender a sua postura e nem o marido entender a postura, vira uma guerra emocional entre dois corpos que nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Quando entra nessa guerra emocional, é um querendo ser mais que o outro, sentimentalismo exagerado, bagunçado, não vai ter um equilíbrio. Quando o marido está na sua postura correta, então ele pode equilibrar isso. A função é do marido equilibrar o sentimento da sua mulher. Aí que é equilíbrio? Entenda, irmãos, é o seguinte: você não pode ficar falando do corpo da sua mulher, né? Não pode estar lembrando que ela vai ficar já de idade, deixa ela viver o momento dela, certo? Quando o homem usa o corpo da mulher contra a própria mulher, ele nunca vai ter essa postura que ele, vamos dizer isso, dessa postura espiritual. Ele está relacionando ela fisicamente, ele está relacionando ela sobre aquilo que ele poderia ter e não tem, está negando a sua esposa. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham consciência, certo? Nenhuma mulher gosta que fale do corpo dela, né? De uma certa forma, porque ela usa o corpo dela para sentir prazer, né, com ela mesma e para que ela venha retribuir essa satisfação, né, de essa autoestima para ela que ela venha retribuir essa autoestima ao seu marido, para que ela venha dar isso ao seu marido. Quando o marido já olha para a mulher e começa a ver o defeito no corpo dela, automaticamente ele está negando ele e ela junto, porque se a função do marido, quando ele é espírito, ele está vendo uma ideia física e emocional, está relacionando física e emocional à mulher, então ele vai deixar essa menção espiritual para fazer de novo essa guerra emocional, sentimento. Isso são só dos complexidades para você compreender o que tem dentro da sociedade. É só uma ideiazinha, só para vocês desenvolver. Aí vocês vão ver isso dentro da sociedade de todas as formas. Muito interessante tudo que está sendo dito. Vocês volte o contexto, entenda tudo e deixa de ser essa vítima social. Eu sempre pego expressão dentro da sociedade para que eu possa trabalhar ela dentro desse bloco diário. Vocês se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo que isso é muito importante, ok? Para que nós possamos tomar consciência de tudo. Compreenda isso. Isso é interessante, ok? Isso é interessante. Então vocês compreenderam a funcionalidade do marido e a cumplicidade do marido e a cumplicidade da mulher, as suas funções dentro dos relacionamentos. Se vocês compreendem e colocar isso em vossas consciências, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão entrar em conflito nem com a sua esposa, nem com a sua mulher, porque essa é a estrutura da família. É isso que representa. Não é o homem ganhar dinheiro e deixar a mulher dele rica, não é nada disso até então. Quando nós fala de mentor, ela vai estar agregando tudo. A mulher pode relacionar o marido aqui, uma questão financeira? Pode.
Ela tem essa capacidade de relacionar o marido aqui nas condições financeiras, mas entenda que quando se trata de relacionamento e quando se trata de sentimento financeiro, a ideia é que os dois desenvolvem isso por igual, né? Porque, ou então, tem vários tipos hoje, estilo de mulher. Tem umas que já gostam de ficar dentro de casa, né? Cuidando das coisas, preservando aquela cultura. Tem outras já gostam de sair, conhecer pessoas, trabalhar em um ambiente diferente, trazer ideia nova para o marido. Tudo isso é legal de uma certa forma, mas a pessoa tem que colocar no seu lugar. Quando você relaciona, né, hoje o que as mulheres relacionam ao marido é uma dependência financeira, que o marido dela tem que ter uma condições para suprir as suas necessidades financeiras. Isso nunca vai ter nada a ver com relacionamento, com essa ideia do homem ser o mentor da mulher. De uma certa forma, ela está relacionando apenas aquilo que é benefício para ela. De uma certa forma, né? É igual eu digo, a mulher tem essas condições, se o marido dela tiver, ela pode ajudar o marido dela a desenvolver essa ideia dentro da sociedade, né? Ou ela pode ficar totalmente dependente do marido, quando o marido tem condições, não tem problema. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe realidade dentro do casal, né? Quando você começa a namorar, por exemplo, uma menina, né, uma pessoa que esteja jovem, ela vai te fazer promessa. Olha, não importo, se você me tratar bem, eu te moro até debaixo de uma ponte com você. Eu quero me sentir bem. Porém, depois que vai entrando dentro da sociedade, ela vai vendo um monte de pessoas, né, promovendo um monte de desigualdade social, então ela vai de novo precipitar, lembrar das suas criancices e precipitar o seu corpo para adquirir isso a qualquer forma, tá certo? Quando o marido está no controle, quando o marido está no controle desse sentimento dessa mulher, esse marido ele pode promover isso de uma forma prática, porque se ela de uma certa forma colocar no lugar dela e entender essas responsabilidades do marido, o marido vai de uma certa forma adquirir sabedoria. Se não for dele próprio, é de Deus, porque é isso. Quando os dois estão determinados as suas funções dentro das responsabilidades, os dois prosperam as suas consciências e das suas consciências prospera suas finanças. O que é prosperar a consciência? É você entender a sua postura, a sua sabedoria, os seus conhecimentos para você, de uma certa forma, desenvolver isso junto com o seu marido. Ok? Vamos para este próximo contexto, ok? Para a gente terminar esse blog diário. Entretanto, podemos conhecer rapidamente e quando nos falta o conhecimento, ambos consciência torna a vítima de um e do outro, pois toda formação ou criação de uma criança, ela vai ter dois sentidos no corpo. Primeiro, retenção da consciência e segundo, a retenção emocional. Sendo a retenção da consciência, ela vai ser determinada por sua criancice, por ser dependente de algo ou alguém. Ela vai criar, ela vai criar a sua própria independência. E esta sua independência, ela vai ficar se limitando entre a sua fase de criancice e com a sua fase de já jovem. Não é interessante isso que foi dito? Não é? Tudo completinho, maravilha, certo? Eu quero retomar esse texto de novo, certo? Para que nós possamos finalizar isso por uma vez, porque isso completa tudo que eu venho dito antes, certo? E para que eu possa formalizar, eu sempre gosto de repetir para que a nossa consciência ela venha se fazendo isso comum. A repetição sempre traz para nós coisas comuns, para que a gente venha de uma vez selar tudo que nós aprendemos, repetindo. Se uma, duas, três vezes nós repetimos uma, duas, três vezes, a nossa consciência ela já fica trabalhada, já fica formada sobre tudo que foi dito. Então, isso é importante. Vamos lá.
Entretanto, podemos conhecer rapidamente, e quando nos falta o conhecimento, ambas consciências, tanto do marido como da esposa, torna vítima de um e do outro, pois toda formação ou criação de uma criança, ela vai ter dois sentidos no corpo. Primeiro, retenção da consciência, certo? Retenção da consciência. Vamos dar uma adiantada que eu vou falar sobre isso. No próximo blog eu vou falar isso de todas as formas. Retenção da consciência é quando a criança, ela tem um mentor da sua criancice, que aqui é o seu pai, ela tem um mentor na sua criancice que ele, de uma certa forma, coloque outra coisa, outras emoções negadas no lugar, ok? Vamos falar isso mais para frente. Então, retenção é você impedir que a consciência da criança evolua de uma forma natural, ok? Retenção. E retenção emocional. A retenção emocional é quando o pai da criança leva uma coisa para a sua criancice, certo? Ele vai tentar mudar com o sentimento dele. Por exemplo, eu quero que meu filho seja engenheiro. Não que isso seja ruim. O pai não tem que querer, ele tem que desenvolver isso para que a criança veja o interesse de uma forma que, respeitando o que ele possa ser, porque deixar que a consciência dele, da consciência da criança própria guia. Tem que exigir que ele faça, que ele estude, que ele trabalhe, que ele faça uma faculdade, que ele escolha a sua faculdade. Porque eu queria ser um engenheiro, por exemplo, aí eu vou colocar isso na cabeça do meu filho. Não dá certo, ok? Porque eu quis e meu filho, eu não consegui, meu filho tem que conseguir, não tem. Então você entenda. Então retenção emocional explica isso. E sendo a retenção da consciência, ela vai ser determinado por sua criancice, por ser dependente de algo ou alguém, ela vai criar a sua própria independência. Ela vai criar a sua própria independência quando isso não vem, certo? Existe essa forma também. O pai dela negou, né, da sua criancice, não deu carinho, não deu afeto, às vezes da maneira, uma maneira consciente, né, faltou uma coisa e outra, então ela vai evoluir isso de uma forma independente, ela vai criar a sua independência própria, ela vai desenvolver isso na sua consciência como ela sendo o relacionamento dela mesma. E esta sua consciência ela vai ficar se limitando entre a sua fase criancice e com a sua fase já jovem. Então, nós pegamos aquela ideia que ela foi formada da criança, né? Como o pai relacionou ela, aquela ideia toda, retenção da consciência, retenção emocional, aí ela vai pegar essa fase da criancice e vai relacionar essa ideia já com a fase de jovem, quando ela já está sendo jovem, quando ela vai entrar no relacionamento conjugal, ela vai levar essa complexidade para o marido, para que o marido possa trabalhar isso na consciência dela. Quando o marido tem consciência de tudo, ele pode fazer isso. Quando não tem, ele se junta à sua esposa e tudo vira bagunça. Ah, eu tô magoado, eu tô chato, eu tô assim, eu tô aquilo, eu tô sentindo isso, aí vira bagunça. Você já sabe, tá tudo aí dentro da sociedade, ok? Vou fazer a 22ª parte. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalizem esse vídeo. Acompanhe tudo que está muito interessante. Acompanhe os blogs anteriores, acompanhe, porque isso é muito importante de todas as formas. Vocês trabalhar isso em suas consciências, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.